Opa, estamos no ar. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. Já tem algumas pessoas entrando aqui, daqui a pouco com certeza vai entrar mais uma galera. Eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando desde o início dessa jornada da precificação estratégica, né? Eu sou o Jorge, eu estou aqui com o Henrilei, da Doc Consulting também, e com o Guilherme Zoanazzi, que é da Aprix. Isso aí. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? O Guilherme é o nosso convidado de hoje e vai falar um pouquinho sobre a experiência que eles têm de implementar um sistema de precificação dinâmica, de precificação inteligente, num segmento bem diferente do que a gente está acostumado a falar aqui. É o segmento de combustíveis, né? De combustíveis automotivos, revendas, postos e tudo mais. A gente vai aprender bastante com isso, né? Então, só para relembrar um pouquinho, essa jornada começou em maio, né? E a gente fez aí, hoje é o 20º webinário, foram 20 webinários falando sobre precificação estratégica, táticas de preço, técnicas, modelos e dificuldades de precificar no momento da pandemia, qual é a nossa visão para como vai ser precificação depois que passar essa crise, né? E foi uma experiência muito grande, tem sido uma experiência muito fantástica para a gente, e a gente agradece a todos vocês que têm nos acompanhado nesse período todo por aí, né? Deixa eu passar a bola para o Henrilei e para o Guilherme, darem a boa noite aí para vocês e a gente entrar no conteúdo. Legal, primeiro boa noite a todos. Hoje, arredondando os números, né? É o 20 webinários, e a gente está bem contente aí de estar, enfim, estamos chegando aí no final do primeiro ciclo dessa jornada. Amanhã temos uma rodada de perguntas e respostas que a gente colheu todas as perguntas que foram encaminhadas ao longo do tempo, né, organizamos todas, e amanhã eu já convido a todos, porque nós vamos responder, e está um conteúdo muito legal. Hoje a gente deu uma revisada, vai ficar bem legal. E hoje a gente tem um webinário bem interessante, né, a gente tem aqui um convidado de uma startup, ele vai explicar melhor daqui a pouquinho, mas uma startup ligada à tecnologia de pricing aplicada num segmento bem peculiar, né, que é um segmento de combustíveis, que, enfim, se aplica, muita gente comentar, combustível é commodity, combustível é inelástico, combustível, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje, a importância de um sistema de precificação inteligente, né, num item que é do consumo regular de quase todas as famílias brasileiras, né, e de transportes utilizados pelas empresas. Então, agradecer a todos que estão aqui acompanhando, fiquem à vontade para enviar perguntas pelo nosso chat aí, ao lado, e desde já, então, agradecer e dar uma boa noite, então, para o Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Beleza, boa noite, tudo ótimo. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aí assistindo e ao Henrilei e ao Jorge pelo convite, né? Para nós sempre é um prazer poder estar compartilhando um pouco dessa experiência, enfim, dessa jornada também de precificação no setor de combustíveis, né? De construir o futuro da precificação nesse segmento. Legal. Muito bom. Bom, a gente, como é que tem funcionado, né, mais ou menos o roteiro? A gente vai começar falando um pouquinho de pricing, envolvendo também a história da Aprix, né, dessa evolução deles e como aplicaram os conceitos e a tecnologia, enfim. Vamos falar um pouquinho também da questão da pandemia e qual o impacto que isso deu, por exemplo, em redes revendedoras de combustível, né, distribuidores, enfim, toda a dinâmica do pricing no setor de combustíveis. E vamos, depois, no final, falar um pouquinho, desenhar um pouquinho alguns traços desse novo normal, alguma questão que isso pode já ter algum sinal para nós nesse sentido, e a gente fechar nossa discussão de hoje. Bom, então, começando, e só um detalhe, né, ontem nós recebemos aqui um convidado também com uma empresa que foi o Hélio, né, de Willingness to Pay, o Jorge comandou mais a entrevista. Hoje eu vou estar fazendo esse papel aqui com o Guilherme, e o Jorge vai estar ajudando a gente também
nessa interação com vocês aí, com perguntas e também nos apoiando aqui, né, Jorge? Inclusive, eu queria fazer um comentário, né? Às vezes, né, vocês colocam as perguntas e aí no calor aqui da discussão, a gente acaba não conseguindo responder, né? E nós fizemos um levantamento, né, o Henrique comentou, de todas as perguntas que foram feitas em todos os webinários. Gente, foi mais de 300 perguntas, né? Algumas foram respondidas durante o bate-papo com os convidados, outras não deu tempo. Então, todas essas perguntas nós catalogamos e amanhã vai ter, né, um bate-papo para responder algumas delas. Mas não se preocupe, coloque as perguntas, que em algum momento esse banco de perguntas a gente vai voltar com ele e vai trazer, seja através do webinário, seja através de posts no nosso blog, a gente vai abordar todos esses assuntos, porque são assuntos importantes que surgiram para vocês, tá bom? Então, por isso que é importante, eu estou aqui ligadinho no chat, e mandem as perguntas aí e não desistam de fazer as perguntas, porque em algum momento a gente vai retornar nessa pergunta sua. É isso aí. Muito bem, pô, Guilherme, vamos começar falando um pouquinho dessa iniciativa, né, cara, que hoje empreender no Brasil é um desafio, né, Sim. Startup é um desafio, e é também uma tendência, né? Fala um pouquinho dessa inovação, enfim, como que vocês, antes de falar exatamente da questão do pricing e tal, mas como que surgiu tudo isso, né? Enfim. Claro, com certeza. A gente não sabe o real tamanho do desafio só quando a gente começa a descascar esse abacaxi, né? Mas é uma jornada, sem dúvida, muito prazerosa também, né? Embora tenha seus desafios, tem vitórias também. Bom, a ideia, né, da Aprix, ela surgiu durante a minha experiência de duplo diploma na França, onde eu comecei a estudar, trabalho com pesquisa de programação estatística aplicada em solução de problemas de precificação, né? Então, começou inicialmente, eram problemas ligados à precificação de tarifas de transporte, né, escolhas de tarifa de transporte. E também nessa experiência, lá fora, eu trabalhei na equipe de pricing da Accenture, em Paris, e aí, para precificação focada em spare parts, né? Então, indústrias, as grandes montadoras, praticamente todas na Europa. E a equipe da Accenture lá, e a gente estava assim, muito na ponta na época, isso era 2017, né? Então já faz 3 anos, em termos de tecnologia de precificação, né? Uhum. E a partir dessa experiência e me aproximando dessas tecnologias que eu enxerguei esse grande desafio no Brasil de precificar e o quanto as empresas aqui no Brasil ainda estavam níveis abaixo, né, em termos de maturidade de precificação, né? E aí, parecia, né, e isso daí se desenhou muito claro, assim, que existia essa oportunidade, né, de desenvolver essas soluções diretamente no Brasil para as empresas brasileiras, né? Então, o nome Aprix, ele traz o A é de artificial, né, de artificial intelligence, e prix é preço em francês, né? Então, essa combinação de pricing com inteligência artificial. Legal, eu não sabia disso, não. E aí... É preço artificial. Legal, artificial em preço, muito legal. É legal que você comentou, desculpa te interromper um pouquinho, você falou que a maturidade das empresas está muito baixa. Vocês usavam alguma metodologia para identificar esse grau de evolução na maturidade das empresas com relação ao price? A gente gosta muito da escada de maturidade do Paul Hunt, né, que é aquele conceito da escada de maturidade, que tem os 5 níveis, né? Nível reativo, que é o nível que apaga incêndio, não tem processo estabelecido, depois um nível controlado, onde já se tem um processo estabelecido, porém ainda é um nível excessivamente cost-based, né? Depois você vai para o value-based, depois para um nível de otimização, né? E aí o nível 5, que seria o mestre em preços, onde a precificação já entra para um nível estratégico da empresa, né? Então, empresas que já têm, eventualmente, até um diretor de pricing, como é o caso da Amazon, né? A Amazon tem lá um diretor de pricing optimization, que é o próprio Robert Phillips, que é hoje um dos grandes nomes quando a gente fala de
inteligência artificial aplicada à precificação. Para quem não conhece o trabalho do Philips, ele foi o cara ele é quem está por trás da tarifa dinâmica da Uber, que impacta a vida, enfim, de todo mundo aqui que já pediu um Uber na vida. Que interessante. Eles estão lá no topo da escada, né? Então, dependendo tanto do nível de tecnologia, de ferramental que é usado, mas também do nível de processo e de como a precificação é percebida dentro da empresa, fica relativamente fácil, né, de classificar se a empresa está ali no nível 2, no nível 3, no nível 1, às vezes tu encontra, né? Não, sensacional. O legal é que você comentou que a precificação baseada em valor é uma evolução, né? Uhum. Mas não é o mais evoluído, né? Sim. Porque o mais evoluído é quando você, além de ter essa mentalidade, esse mindset na empresa, começa a usar tecnologia para otimizar o seu processo de precificação num nível que o ser humano não consegue, que a planilha Excel não consegue, que exige ir além, né? E até um nível maior que tem inteligência artificial para poder fazer um trabalho parecido com a precificação dinâmica que você citou, por exemplo, da Uber, né? Uhum. Fantástico esse exemplo. Desculpa, eu te interrompi, pode voltar para a tua história aí, como é que você, de lá, de ser um especialista em pricing da Accenture de Paris, ou de Paris, aí você teve a ideia de criar uma empresa para fazer algo similar aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? Isso. E levar isso para o mundo. Isso aí. Bom, como eu falei, né, então foi muito natural enxergando essa oportunidade. Como a gente estava falando no início, né, o Brasil, sim, é um país onde é difícil empreender, mas também é um país de muitas oportunidades, né? Ah, sim. Provavelmente isso que a gente está construindo aqui, né, em outros lugares, que não seria novo, mas não seria tão novo, tão único, talvez, né? Essa bandeira que a gente traz, né, enfim, tanta gente, né, você veja, nós tivemos aqui já, esse é o 20º, já foram 21 pessoas, fora nós dois aqui, 23 que todos aqui já deram uma pincelada sobre esse tema de pricing, né, e aí a gente sabe, pelas nossas conversas que a gente tem, né, Guilherme, que isso é infindável, né, quando a gente mais mexe, mais procura oportunidade, mais a gente acredita que existe, né. E isso transformado para o Brasil, parece que isso quintuplica, sei lá, sextuplica, né? Enfim. Essa até foi uma das grandes dificuldades nossas no início, assim, porque assim que eu voltei para cá, né? E aí convidei o Bernardo, o Frederico, enfim, e outros montando esse time, né? A gente foi para essa fase que se chama, quando está desenvolvendo uma startup, de Customer Discovery, né? Na verdade, tu vai no mercado, tu vai get out of the building, né? Sai do pivotagem, né? Para bater na porta das empresas e tentar testar se realmente existe aquela dor, e se aquele remédio é o que resolve a dor daquela empresa, exatamente, né? E basicamente todo mundo que a gente conversava, dos mais inimagináveis segmentos, eles tinham a dor de precificação. Uhum. Então, inicialmente, ficou até um pouco confuso para nós, porque eram muitos setores e aí as coisas começaram a dar certo mesmo, a engrenar, quando a gente escolheu um para focar, né? E aí que foi o setor de combustíveis, que por particularidades dele, realmente tem uma dor, primeiro, uma dor de precificação que é muito presente no cotidiano dos revendedores, e onde a solução de tarifa dinâmica se encaixa muito bem, né? Perfeito. Ô, Guilherme, antes da gente entrar no detalhe, que a gente vai explorar bastante aí, da solução e desse case, né? Hoje na carteira, né, das famílias aí, esse total que a gente despende de mensal, né, de nossos custos, enfim, investimentos que a gente tem, o combustível, ele flutua ali como uma parcela importante desse valor, né? E em momentos de crise que se achata o top line, né, a gente acaba que o combustível ele fica presente ali, e aí se gera, tanto é que há pouco tempo atrás gerou greve, gerou um monte de coisa que paralisou o Brasil por centavos da gasolina, né? Como que esse comportamento desse grau ele influencia em toda essa dinâmica aí do pricing para esse ritmo, cara? Sim.
Perfeito. Bom, ele deixa o pricing ainda mais importante, né? No resultado do negócio, né? E no impacto nas vendas, né? Então, basicamente, quando se encurta esse budget das famílias, elas ficam mais sensíveis ainda a qualquer, enfim, variação em centavos ali do preço da gasolina, né? O setor de combustíveis, né, ele é um setor onde gira muito dinheiro, né? Então, qualquer posto, assim, qualquer posto, né, por menor que ele seja, ele tem um nível de faturamento que é muito alto. Então, você pega aí 150 mil litros, né, você multiplica por R$4, assim, um posto relativamente pequeno, né? A gente vê postos aí de 500 mil, 1 milhão de litros. Então, no ano, né, acaba sendo aí faturamentos aí da ordem de 10, 20, 30 milhões de reais por posto, né? Então, quando se fala de uma rede de 10, 20 postos, isso aí já vai a 400 milhões, 500 milhões de reais. Então, é um setor que gira muito dinheiro, isso faz também... Isso tem tudo a ver com esse budget ser pesado no bolso dos consumidores. Não é só pesado no bolso dos consumidores, é pesado também no bolso das empresas que gastam muito com combustível, né? Porém, o que sobra desse bolo todo para o posto, né? E esse assunto ele é um assunto muito polêmico, porque durante anos no Brasil ter um posto de gasolina o cara estava rico, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje pode ser assim em alguns locais, mas em muitos, principalmente nas grandes capitais, mercados são extremamente competitivos, né? Então, dessa fatia toda, sobra muito pouco para o revendedor, né? Então, a margem ela é ali em centavos, e por isso que precificar corretamente nesse segmento faz muita diferença, porque qualquer 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo que o cara capture, vezes milhões de litros que ele tem, faz muita diferença no resultado, né? O brasileiro, nessa experiência que vocês têm, né? De um modo geral, o brasileiro, ele tem memória de preço para combustível? Como é que funciona? Olha, essa é uma boa, assim, é uma boa pergunta, porque, e ela tem tudo a ver com também a adoção dos revendedores e dos postos por uma ferramenta de tarifa dinâmica, né? A gente tem tudo que é novo gera um certo medo, um certo desconforto, né? E os primeiros clientes a usar o sistema, nossos, né, os postos, ficavam um pouco assim, pô, mas eu vou mudar todo dia, então quer dizer, toda vez que o cliente passar aqui vai estar um preço diferente, os clientes vão reclamar e tal. E aí, normalmente, o que a gente responde é, talvez um ou outro cliente reclama. A verdade é que, assim, todo mundo... É difícil alguém falar, tá barato a gasolina, né? Tá barato abastecer o carro. Só, assim, em cenários tipo esse que a gente está vivendo, que despencou o preço do petróleo, né? Mas, assim, em geral, ninguém está muito contente em ter que desembolsar ali R$200, R$300 num abastecimento, né? E o que a gente observa é que uma parcela muito pequena da carteira de clientes do posto, né, da clientela do posto, pode eventualmente reclamar que, pô, já mudou, eu abasteci anteontem, era outro preço e tal, mas na prática isso acaba ficando reduzido a um percentual bem pequeno e isso se acostuma, porque esse mercado está ficando mais dinâmico, né? Eu acho que é tudo muito uma questão de hábito também e de tendências. Todo mundo está acostumado a que o preço de uma passagem aérea altere dentro do mesmo dia, né? Dentro das mesmas horas. O combustível ele está cada vez mais dinâmico no Brasil. Acho que tem um dado que é legal, que é na Alemanha, os postos de combustíveis, eles trocam o preço mais de 10 vezes por dia, né? Então, o mercado brasileiro está caminhando para isso. Isso não necessariamente é algo ruim para a economia. Pelo contrário, eu considero que é algo positivo, porque ele reflete uma competitividade maior. O mercado parado, congelado, com preço alto, isso aí é um mercado pouco competitivo. E a nossa ferramenta, ela não se adapta bem a isso, né? Uhum. Cara, quanto mais competitivo, quanto mais qualquer centavinho ali fizer a diferença, tem um bom fit com tarifa dinâmica, que sim, pode estar mais cara, o preço pode estar mais caro em alguns momentos do dia, ou em alguns dias específicos,
mas ele também vai estar mais barato em outros para compensar isso, né? Então, em média geral, tratando de posto de combustível, que tem a loja de conveniência e tal, que é uma outra conta, né? Mas, em média geral, as margens de um posto de combustível, margem líquida, ela passa de 2 dígitos, não? 2 dígitos de centavos, estou falando? Não, percentual, a margem... Ah, tá. Não, é bem raro, é raro. Ou seja, esses centavos que você fala, então, cada 1% disso daí, né, pode parecer pouco, mas ele vai direto lá na veia da lucratividade do posto. Vai direto. Dando casos assim, vamos lá, um revendedor médio, ele vai ficar aí com uma margem média no mix entre 30 e 40 centavos. Tá? Só que de margem, que a gente chama margem bruta. Tá? Isso. Ou seja, para pagar os custos de compra dele e os impostos, ligados a ICMS e custo de compra. Tá? E taxas de cartão também, de 30 a 40 centavos. Mas aí, dessa margem também, ele tem que pagar todos os funcionários, ele tem que pagar energia do posto, né? Ele tem que pagar, enfim... Aluguel, se for o... Aluguel, exatamente. Então, a gente tem casos, assim... o aluguel é uma conta pesada, porque são pontos muito bem localizados, muitas vezes, né? Então, enfim, tem pontos aí de 100 mil reais de aluguel, né? Então, nós temos casos de clientes nossos que dessa margem dos 40 centavos, margem bruta, no líquido lá, que ele tira de lucro mesmo, sobra 2 centavos, 3 centavos. Ou seja, esse 1 centavo por litro... É muita coisa. Né? Ele triplica, muitas vezes, né? Duplica, né? Eu estou lembrando até de uma prospecção que a gente fez numa rede de lojas de conveniência, e durante a conversa com as pessoas que estavam apresentando os desafios, né, se comentou que alguns postos, eles até usaram o termo, né, que alguns postos negligenciam o potencial de lucratividade da loja de conveniência, e como a pessoa, quando tem a loja, quando é dele, né, aquele negócio dele é um negócio, né, é um business que tem vários elementos. Um dos elementos é a pista, né, que é o que eles chamam de pista, né, que é o que abastecimento de combustível, troca de óleo, essas coisas. E tem um outro business que é o business da loja de conveniência. E muitos negligenciam a loja de conveniência e às vezes uma boa gestão da loja de conveniência faz com que ela equilibre esse tipo de baixa lucratividade da pista, né? Sim. Em termos de massa de margem, pode acontecer até da massa de margem da loja ser até maior do que a massa de margem da pista, porque em função dessa competitividade e dessa má gestão dos preços, né? Então, eu acredito que a sua solução ajuda ele a melhorar um pouco, a otimizar um pouco a lucratividade e a massa de margem desse pedaço do negócio, que muitas vezes, por não saber gerenciar, ele acaba deixando acontecer o que você falou, né? De sobrar poucos centavos de incremento de margem, ou de margem de contribuição incremental, né? Perfeito. Sem dúvida, a loja de conveniência, enfim, a conveniência, ela contribui muito, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser ela é uma questão complicada, assim, porque ela também traz uma complexidade muito maior para a operação, né? Então, o revendedor que está acostumado a lidar ali com cinco produtos na pista, né? Ele vai ter que lidar com 1.000, 2.000 numa loja de conveniência, né? Então, ele tem que saber também fazer aquilo ali, operacionalizar aquilo bem, né? E muitas vezes não é tão trivial assim, mas os que conseguem, sem dúvida, transformam isso como uma forma de deixar aquele posto muito mais rentável, porque se dependesse só da pista, realmente não ia conseguir. E aí usam até uma estratégia de ser mais agressivo, né, na pista, para fazer ter mais volume, ter mais tráfego de pessoas, e isso vai se refletir em receita na conveniência. Até a gente tem redes conosco em que esse fator ele é levado em conta pelo sistema, inclusive. Porque no momento que o nosso sistema integra com o sistema do posto de gestão, todas as notas fiscais que ele emite ali, ele está capturando. Então, o sistema sabe quanto está sendo vendido na pista e quanto está sendo vendido na conveniência. E aí a gente consegue cruzar essa informação e ter, vamos lá, um modelo, né? Parâmetro, né? Exatamente, um parâmetro que traduz, assim, bom, se eu vender mais X litros na pista, isso me gera
mais X reais de receita na conveniência, né? Daí nessa conveniência, minhas margens são tanto, nessas categorias de produto e tal, e isso daí coloca o que a gente chama de também peso da conveniência, né? Ou seja, isso impacta também na decisão de preço, né? Interessante, eu não sabia excelente essa capacidade do sistema de integrar essa informação dos outros elementos que andam em paralelo com a venda de combustível, né? O Guilherme, e falando agora, indo agora na veia da solução, né, da estatística, da lógica, da inteligência artificial, enfim, que eu acho que todo mundo quer. Como que vocês tiveram essa sacada, né? E como é que funciona o modelo? Ou seja, a solução, quando ela é integrada dentro de um posto de gasolina, antes de chegar nisso, vamos lá, dá um break. Hoje, um dono de posto, de um modo geral, a precificação, eu acho que o grande percentual, ele respeita o geral de mercado, que é o pessoal usar o cost plus, né? Ou seja, eu pego o custo que eu paguei, jogo uma margem lá e vou tentando ali, por acerto e erro, jogar, né? Eu diria que eles fazem o cost plus sem saber o que estão fazendo, né? Muitas vezes, mas eles fazem mais o market based. De comparar com o concorrente, né? Igual ao concorrente. Igual. E aí que eles deixam, muitas vezes, muito dinheiro na mesa, né? É aí que é o ponto que eu queria abordar contigo, porque até ontem falando, né, a gente estava com o Hélio também falando sobre isso, muitas vezes, né, nas apresentações e tal que a gente faz e tal, a gente fala, o case clássico aqui, sal e combustível é inelástico, né? Porque talvez no cômputo geral do Brasil, né, se você sobe um pouco ou baixa, o consumo, por não ter uma solução, talvez, alternativa tão, né, prática, acaba sendo muito similar. Mas entre postos de gasolina é muito elástico, né? Porque é uma guerra danada, e muitas vezes desnecessária, né? E aí a solução, ela prova por A mais B que você pode se diferenciar de preços, né? E isso que eu queria entender. Como é que funciona esse modelo, cara? Sim. Bom, vamos lá. Um pouco de onde veio, de onde surgiu isso, assim, de muita pesquisa, na verdade. Primeiro pesquisa, assim, com coisas, com trabalhos que já vinham sendo feitos, são feitos, né, por outras pessoas. Então, o Phillips é um desses caras, né? Que a gente pesquisa muito os papers dele, e tem outros, né, outros autores aí que têm um trabalho de pesquisa bem avançado nessa linha. Mas, claro que não é só isso, também é muito teste, né? Botar na prática isso, para ver o que funciona na realidade brasileira, né? Porque tu tem papers de precificação dinâmica de combustíveis, mas no mercado americano, no mercado inglês, eles que não são iguais ao mercado brasileiro, entende? A dinâmica de mercado é outra, logo os dados são diferentes, as variáveis não são exatamente as mesmas, e isso faz com que tu tenha que fazer adaptações-chave ali. Então, é muito dessa combinação de tanto pesquisa, mas também de teste e aplicação na prática aqui no Brasil para o que funciona aqui, né? Porque, além da parte matemática de otimização de machine learning, tem toda uma parte que é igualmente difícil, que é a parte de pricing optimization, né, que a gente fala, é a parte de pricing strategy, e como que tu combina essas coisas para que o sistema ele também esteja decidindo de acordo com as variáveis estratégicas. A questão é que as regras estratégicas, muitas vezes, elas são contraditórias entre si. Quer dizer, eu quero volume nesse posto, mas eu não posso agredir mercado aqui nele também, e para eu fazer volume em gasolina, eu vou ter que perder em etanol, então eu tenho uma parte de canibalização também dentro do meu mix. Quer dizer, essas regras, elas começam a ficar bastante complexas, e colocar isso dentro de uma inteligência artificial também não é trivial, né? Então, mas vamos lá, como é que funciona, né? Basicamente, captura de dados internos do cliente via integração entre sistemas, né? Então, via API, tudo que acontece no posto, volume de vendas, né? Cada venda realizada, cada compra de combustível, então está monitorando o custo dele ali em tempo real. E taxas de cartões, dados de, enfim, pauta de impostos, né, que isso impacta muito e varia bastante também, dependendo de cada região, de cada estado.
e dados de mercado, que são os dados dos preços dos concorrentes, né? Aí esses dados hoje, ou eles são coletados pelo próprio cliente, através da ronda que é realizada pelos gerentes, né? A rede ela tem uma rotina de monitoramento, ou a Prix ela desenvolveu também um crawler, na verdade, enfim, são vários crawlers que estão buscando numa série de aplicativos que tem, seja aplicativos de governo, seja aplicativos, enfim, privados e outros, mas que têm esse dado aberto para consulta do consumidor, porém de difícil acesso. E não estruturado, né? E não tratado também. Então, a gente hoje monitora 10 mil postos, preço bomba de 10 mil postos diariamente, isso é um quarto do mercado, né? Pensando em um mercado de 40 mil postos, então a gente consegue ter uma boa representatividade também do preço dos concorrentes de forma automática. Tudo isso que vai para a base de dados na nuvem, onde roda a solução, né? Onde roda a IA, e ela vai... O resultado é muito simples, é um preço. O output é um preço que ela vai disparar. Lógico que por trás daquilo ali tem toda uma estrutura e uma série de cálculos. Isso aí vai via tanto disparo via WhatsApp, pela questão da operacionalização, né? O gerente que está na pista, é muito mais fácil ele receber um WhatsApp do que ele ter que entrar no escritório, abrir um computador e olhar na plataforma. Mas também tem uma plataforma e um aplicativo onde, enfim, onde é uma interface, né? Porque essa é uma grande dificuldade quando se fala de IA, é como é que tu tangibiliza isso para o usuário final e para o gestor, né? Porque tem todo um sistema ali rodando embaixo do capô, né? Então, ou ele tem que confiar muito naquilo... Isso, que eu ia perguntar. Ou tem que conseguir traduzir aquilo ali de forma que ele entenda, né? E que aí ele passe a confiar na ferramenta, né? Então, tem também todo esse trabalho como é que se traduz, como é que mostra aquilo que a olho humano é mais difícil de enxergar, ou seja... porque o sistema ele vai olhar para o passado, para todos esses dados, ele vai diariamente simular cada cenário de volume e preço, né? Então, por exemplo, meu concorrente hoje baixou 10 centavos. O que eu faço? Eu baixo 10 também, eu baixo 5, hoje, amanhã, depois de amanhã, eu seguro o preço, entende? O sistema ele vai simular todos esses cenários, o impacto que esses movimentos vão gerar no volume de cada posto. A partir disso, ele consegue calcular o lucro bruto de cada cenário e, aliado à estratégia, dizer, não, beleza, esse aqui é um posto em que a estratégia é maximizar lucro bruto, ele é um posto, enfim, existe um espaço ali para seguir o mercado ou não, enfim, políticas estratégicas de mercado, tá tudo ok, esse é o caminho que faz mais sentido ir, essa é a decisão mais inteligente, e aí essa decisão de preço é disparada, né? E no seguinte... Só aproveitando, dentro desses algoritmos, Guilherme, a classe social da região, do BRIC, ela influencia também, não? Sim, eu já vou te responder essa pergunta. Legal. Para fechar o ciclo. Aí no dia seguinte, o sistema fez uma previsão de vendas lá, digamos. Se você baixasse 10 centavos, você ia ganhar 500 litros e você ganhou 550 litros. Então, isso aí, o sistema aprende com isso, né? Ele ajusta. E aí, no dia seguinte, de novo, ele faz uma sugestão atualizando isso. Essa lógica de funcionamento, que é a lógica de funcionamento iterativa de qualquer sistema de aprendizagem, né, de machine learning, ela acontece diariamente e é isso que encaixa muito bem com um setor dinâmico, tal qual o setor de combustíveis. Porque o que aconteceu ano passado, meu amigo, impacta muito pouco. É um segmento muito dinâmico. E é curioso agora, na crise, que o sistema errou nos primeiros dias, né, as previsões, porque não tinha como, nunca antes visto, não tinha como acompanhar o parâmetro, né? Exatamente, mas ele aprendeu muito rápido. Então, assim, ele aprendeu um novo normal muito rápido, em questão de dias, assim. E isso foi um teste de estresse, né, no sistema,
muito legal, assim, enfim, triste pelo lado da crise, né? Triste pelo lado da crise, triste pelo lado do segmento que está sendo bastante impactado, mas interessante pelo lado de forçar o sistema, né? Pelo lado da IA é interessante. Respondendo a tua pergunta, sobre essa questão de perfis, enfim, do nível de poder aquisitivo dos clientes do posto, né? Ou onde aquele posto é localizado, num bairro de maior poder aquisitivo ou menor. Isso não é algo que a Aplix vai informar o sistema ou que o cliente vai informar o sistema. O próprio sistema, conforme ele for fazendo esses movimentos de preço e a demanda for reagindo mais ou menos, ele vai aprender... Ele clusteriza, né? Se aquele posto é um posto onde existe uma sensibilidade menor a preço e, portanto, se consegue capturar margem, ou o contrário, se é um posto onde o volume de vendas reage, né? E isso aí pode ser num dia da semana, pode ser porque na sexta-feira aquele posto ali, ele é um posto que reage mais, enfim, por questões que têm a ver com o tráfego de veículos da região, né? Então, é algo que o próprio sistema vai aprendendo e que muitas vezes surpreende, porque tem postos que tu olha e tu pensa, tá num bairro de alto poder aquisitivo aqui, então não vai... a tendência é que a estratégia não seja de preço baixo, né? Para gerar volume. Mas... Eu lembro de um case desse sentido que eu assisti de um grupo de geomarketing, né, que mapeou alguns postos de gasolina e tinha-se uma crença de que o dono falou, eu vou colocar um preço determinado, porque aqui a vizinhança, a gente conhece o pessoal, né? Mas a grande maioria maciça do giro do posto dele era de um nível de quilômetros muito longe daquela região que ele tem. Então, e às vezes visitantes não regulares, né? Transeuntes ali. Então, essa lógica, ela pode funcionar para alguns casos, outros não, né? Eu acredito que a ferramenta, se ela ficar aceitando muito o input disso, ela desnorteia um pouco, ela prefere aprender sozinha, né? Como você falou, né? Sim, é muito... Vamos lá, o algoritmo, ele também está limitado aos dados que ele tem, né? Então, né, ele não vai poder fazer mais do que aquilo ali que os dados estão dizendo para ele. Porém, também colocar dados e inputs externos demais, né, isso pode fazer ele se perder, né? Então, muitas vezes, e aí não só no setor de combustíveis, assim, mas precificação enfim, IA para precificação em geral, né? A gente gosta e prefere muito mais um sistema robusto, né? E que seja assertivo ao longo do tempo, né, do que aquele sistema, enfim, aquele modelo onde entra muitas variáveis, ele acaba se perdendo na prática, né, ou seja, na teoria ele deveria funcionar muito bem, mas na prática ele acaba se perdendo. E muitas vezes, enfim, quando a gente está conversando com outras empresas no mercado, enfim, prospects e, enfim, outros segmentos de atuação, o pessoal já chega querendo muito assim, não, porque eu acho que tem que colocar o nível de renda, porque eu acho que tem que colocar a inflação, ou eu acho que tal variável influencia. Tudo certo, tem que testar hipóteses, é parte, né, dessa jornada de desenvolver uma solução de IA, mas isso diz muito, do fim, na verdade, isso diz muito que, na verdade, a empresa está um pouco perdida ali, ela não entendeu que não é assim que funciona, entende? Perfeito. Eu até estou fazendo uma brincadeira aqui, vou usar aqui uma metáfora, né? Você falou que o novo normal, a ferramenta já aprendeu até antes que a gente, né? Então, se a gente tem alguma dúvida do novo normal, pergunta no posto Ipiranga, né? Não é isso, Jorge? Essa foi boa. Até travou a imagem do Guilherme ali. Muito bom, cara, muito bom. Eu tenho umas perguntinhas chegando aqui. Uma delas é sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou aguardar um pouquinho para falar quando a gente entrar nesse assunto, né? Até porque vocês têm... Eu particularmente assinei a newsletter que vocês têm. Legal. Vocês mandam com uma frequência bem legal.
o mapeamento que vocês têm do que está acontecendo com o volume e o preço, né, dos combustíveis durante a pandemia. É bem interessante, porque mostra o que aconteceu no começo e como é que está recuperando agora, né? Então, até recomendo aí para quem tiver interesse nesse assunto, assinar a newsletter de vocês. Tem uma pergunta aqui do Arquimedes. Ele está perguntando se... ele fez uma pergunta que tem mais a ver com quanto que o lucro da loja de conveniência representa do posto, né? Mas mais do que isso, que eu acho que não é a tua... Esse é o resultado que encontrei na web. Desculpa que eu... E mais do que isso, até, porque eu entendo que não é a tua especialidade, eu queria saber se você tem algum exemplo onde você efetivamente integrou o resultado da loja de conveniência no modelo e o que deu de diferente em relação à recomendação de preço quando isso era integrado. Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Do que eu lembro de cabeça, assim, desse case aí, eu acredito que era em torno de 7 centavos, tá? Que, vamos lá, um litro a mais vendido na pista geraria 7 centavos a mais, né? Na margem, considerando essa contribuição da conveniência, né? Ou seja, a pessoa ia lá, ia gastar R$30 na conveniência, né? E esses R$30 ali, a margem na conveniência, ela é uma margem alta, né? A gente sabe que os produtos na conveniência, eles são um pouco mais caros que no supermercado, então consegue margem de 30%, 40%, né? Em algumas categorias. Então, do que eu lembro de cabeça é isso, assim. Então, realmente impacta bastante. Mas, como é dinâmico, não dá para dizer isso significa baixar preço, ou isso significa aumentar preço. Depende, porque depende de... É uma sexta-feira, é um domingo, é uma véspera de feriado, como é que tá teus concorrentes, entende? Como é que tá teu custo hoje, né? Então, não tem uma resposta, assim, única, né, final sobre essa questão. Mas, se tu pensar, 7 centavos é um valor bastante importante, né? A gente estava falando. Seria algo como se... só para entender. Eu imagino que tenha 2 modelos de você desenhar essa situação, né? Um modelo seria... se eu olho apenas o combustível, a ferramenta, né, dá uma sugestão, avaliando vários cenários, de qual aquele preço que deveria ser colocado, em função de uma situação externa ou não, que maximiza o lucro, né? Isso. Quando você coloca a loja de conveniência junto, ele combina essa informação com o provável aumento no fluxo da loja, né? Isso aí. Se eu baixar o preço, eu vou perder alguns centavos aqui na pista, mas eu tenho uma probabilidade de aumentar o fluxo de pessoas na loja de conveniência, que vai trazer um ticket X, que vai trazer uma margem Y, que vai compensar esses centavos. Isso aí. No ponto geral, dá um incremento de 7 centavos ao mexer o preço. Algo assim. Isso aí. Isso tudo feito de maneira automática pela sistema que foi parametrizado para pensar desse jeito. Exatamente. Quando a gente... isso aí não é em 100% das redes, até porque muitas vezes, por questões de integração, não consegue fazer isso, e aí a gente acaba contornando, vamos lá, protegendo o tráfego da conveniência de outras formas, né? Que é setando um volume mínimo, né? Então, eu não posso... Por mais que eu ganhe mais dinheiro se eu aumentar a minha margem, eu não posso perder, não posso passar ali, descer de um patamar de 200 mil litros no posto, por exemplo, porque eu sei que aí, se eu descer disso, né, eu vou estar agredindo a minha conveniência também, né? Então, mas, sim, exatamente como tu falou. Fantástico. A gente fala aqui de um negócio, uma conversa mais técnica, né, de posto de combustível, de parâmetro. Mas a gente já começa a pensar nas possibilidades de usar isso em outros segmentos, né? Segmentos como distribuidores, que tem lá uma equipe de vendas que está aplicando descontos diariamente, e isso no final do dia dá um resultado. Sistemas de varejo que tem a possibilidade de né, cruzar as informações do preço aplicado versus o dia da semana, versus alguns poucos elementos a mais que se coloca no modelo. É bem interessante a gente ver a possibilidade que isso nos fornece, né? Sim, eu acredito, assim, que isso vai muito também do timing, né, de cada mercado, né?
o setor de combustíveis, ele teve um timing, enfim, a partir de 2016 ali, com a nova política de preços da Petrobras, isso trouxe uma dinâmica de custo nova para o segmento e que foi aumentando conforme o tempo, e isso trouxe um problema de precificação, onde ter tarifa dinâmica encaixa muito bem, né? E como tem uma questão da tarifa dinâmica, que é a questão das placas de preço. Então, no e-commerce, você consegue trocar muito fácil. Né? Mas no varejo físico ainda tem essa dificuldade. Claro que com o passar do tempo, isso é uma tendência que isso vai se alterando, né? E tu começa a ter placas digitais, eletrônicas, etiquetas digitais, né? No setor de combustíveis, nos postos, como a pista são poucos produtos, né? Estou falando de 5 preços. Então, o problema da placa, ele deixa de ser um problema, porque você pode trocar ali a placa manualmente sem um custo de etiquetação, né? Um custo de troca de etiqueta alto, né? Então, eu acredito que não é tanto só uma questão assim de ter tecnologia para fazer, né? Mas é de ter todo um ambiente e um mercado maduro para absorver isso. Né? O Guilherme, e essa execução, cara? Ou seja, a ferramenta ela sugere. Isso. A execução, ela pertence ao humano. Isso. Né? De adotar a recomendação, engajar, né, no processo, ir lá e alterar a placa e alterar o sistema para cobrar ao longo de um determinado tempo que ela vai sugerir que você vai rodar o estudo, né? Isso aí. E como que é o engajamento desse pessoal? Isso daí já acontece de primeira? Tem uma certa resistência a obedecer, entre aspas, aquilo que a ferramenta está sugerindo? Sim. Olha, eu acho bem curioso né, o nosso case, porque assim é uma solução, né, uma ferramenta assim bastante high-tech, né, para um segmento bem conservador, né, o setor de óleo e gás. Se tu olhar assim, o percentual do setor de óleo e gás, o que representa na economia o setor de óleo e gás versus qual é o percentual das startups que atuam nesse setor? É menos de 1%. Ele é um setor ainda bastante conservador, e quando a gente fala da revenda, ela ficou, assim, durante muito tempo desassistida de outras soluções que já vinham surgindo no varejo ou em outros segmentos, né? Então, a gente sente, sim, uma certa resistência, mas é aí parte do trabalho de ir quebrando isso, né? Então, assim, a gente tem uma série de cases para contar, do tipo, assim... tem um dos primeiros clientes nossos, né, que ele está com a gente até hoje. Nas primeiras vezes, ele nos ligava assim, mas eu acho que... Ela errou. Aqui, essa gestão do sistema, eu não vou vender mais. Mas aí você olhava para os dados e ele estava vendendo. Só que era uma sensação humana, emocional, de que ele estava perdendo venda. E enfim... É um cliente que está conosco até hoje. Hoje ele implementa 100%, enfim, isso entrou na rotina, né? Totalmente naturalizado. Então, inicialmente a gente tem esse processo, aí vai também do perfil de cada revendedor, né? A gente tem aquele perfil que muitas vezes é mais profissionalizado e que já trabalhou em companhia, ou muitas vezes que já até teve algum contato com soluções similares, assim, fora do país, né? A gente tem... hoje, assim, querendo ou não, quem usa o nosso produto hoje ainda são early adopters no setor, né? A gente ainda está numa fase inicial de adoção, né? Embora já seja em 10 estados do país, então isso também é uma prova de que existe mercado para isso, e de que o segmento ele está adotando, né? Mas os que estão hoje conosco, em geral, são redes mais profissionais, onde tem alguém mais visionário ali dentro, né? Que enxerga que realmente esse é o futuro, né? Não tem como, humanamente, uma rede são 50 postos, cada um tem 5 concorrentes, né? Então, são 250 preços de concorrentes diariamente, né, por produto. Não tem como olhar tudo isso e tomar decisões, assim, até tem, né? Você pode copiar o concorrente do lado, sempre. Mas
cada vez isso vai se tornando, isso te deixa menos competitivo, né? Porque você está tomando margem que não precisava em muitos casos, né? Eu vi um caso nos Estados Unidos, né, de um supermercado, uma rede de supermercados, que implementou um sistema de precificação, não era dinâmico, mas é um sistema de precificação sugerido, preço otimizado. Foi investido milhões de dólares para implementar a solução em todo o ambiente, era uma rede muito grande, e aí a adoção, que eles chamaram de black box, era o gerente lá não aceitando, né, o preço, Sim. E burlando a ferramenta, porque, né, e aí, qual foi o case, né, o líder da organização falou, vamos fazer o seguinte, então, porque vinha o gerente do lado dizendo, não, a ferramenta está errando, não dá, não podemos, e do outro lado a equipe técnica, não, é ele que está mexendo. Aí vamos lá, aí ele pegou um determinado grupo de lojas, você vai desrespeitar a ferramenta, tudo que ela falar, você faz ao contrário, você faz o preço da sua cabeça, né, tipo, você faz o que você quer, não segue a ferramenta, né? Uma equipe, outro grupo de lojas, você tem parcial, né? Você aceita alguns, outros que você acha que ela está errada, você mexe, né? E tem um outro grupo, você, cara, for sorteio aqui, você não vai poder mexer nada, você vai ter que seguir 100%. E você não tem autorização para mexer no preço, deixa a ferramenta trabalhar. E aí rodou um tempo para comparar os placares, porque era o que ele queria, né? E ele falou, se vocês estiverem certos, eu desmonto tudo. Eu prefiro não perder esse investimento e ganhar na margem do que perder a margem, né? Sim. E aí, depois de um tempo, o placar foi de lavada, né? Tipo, que a solução estava dando muito mais. Sim, foi 7-0. Foi 7-0, Foi 7-1, né? A solução... E aí foi o que ele usou, esse presidente, para apresentar para o grupo de loja e falar, gente, olha, por um tempo, eu ainda vou deixar que vocês mexam, só que eu vou cobrar a margem de vocês, né? Então, eu, se fosse você, seguiria a ferramenta. Então, foi uma loja utilizada para poder destravar esse conceito, né? Legal. Sim, legal esse exemplo que tu usou. E a gente usa também esse tipo, a gente faz esse tipo de teste também, né? Então, pega uma rede, por exemplo, de, vamos lá, 30 postos, aí divide, né? 10 postos usando o sistema, 20 postos, ou 15, enfim, e aí vai acompanhando a performance, né? É importante que os grupos sejam bem controlados, ou seja, postos de perfis equilibrados em cada um, né? E em mercados semelhantes também, então possa comparar, porque não adianta se no grupo de um mercado o custo caiu muito mais ou a concorrência estava ajudando, não é comparável, né? E aí a gente tem, enfim, vários cases assim, né? Que dessa forma a gente demonstra o valor capturado pela ferramenta, né? Então tem, enfim, casos aí de uma diferença de 7%, né? De aumento no lucro bruto. Isso é bem relevante, assim, para o setor. Enfim, entre outros, e um ponto importante, sem diferença de perda de volume. Ou seja, esse grupo que fez 7,3% a mais do lucro bruto, porém, se você olhar o volume, como variou, menos de 1% comparado com o outro. Ou seja, é muito mais capturar oportunidades, né, do que vai aumentar um monte a margem, vai capturar a venda e vai comprometer o volume de venda. Não, é uma captura de lucro bruto protegendo os volumes dos postos. Né? Perfeito. Riley, não sei se você concorda, eu ia sugerir que a gente já conversou bastante de conceito, já falou da ferramenta, de inteligência artificial, que a gente migrasse para o bloco 2, que seria falar um pouquinho do que aconteceu durante a pandemia, né? A gente já está aí há 100 dias, né? Vivendo essa situação de... Talvez mais, talvez menos, depende da data que você começa a contar, né? Mas o fato em muitos mercados a gente viu que houve alterações na dinâmica de precificação em função de estar vivendo uma crise causada pelo vírus. Sim. E em alguns mercados essa dinâmica não alterou tanto. Por exemplo, mercados de varejo alimentar ou de varejo farma, né? Claro que houve alteração, mas não tanto. E aí a curiosidade que a gente tem que a gente sempre pergunta para os nossos convidados no mercado que você atua, o que você viu de alterações causadas durante esse período de pandemia, seja causadas
pela crise, seja causadas por algum outro efeito colateral que veio da crise. Claro. Certo. Bom, vamos lá. O impacto em termos de volume, ele é diferente dependendo do tipo de combustível e de cada cidade, né, cada região, porque está extremamente ligado a como foi o engajamento das pessoas no isolamento social daquela cidade, né. Então, São Paulo, por exemplo, foi a capital, de acordo com os nossos dados monitorados, né, foi a capital mais impactada, tanto em magnitude, né, como em duração também desse impacto, né. A gente está falando aí de queda de volume da ordem de 70% na capital. Mas vamos falar da média, né, vamos falar do geral, porque eu acho que isso que interessa mais, assim. Falando de volume, o que a gente observou? Uma queda muito rápida nos volumes, né, que bateram menos 56%. Tá? Aí a gente está falando principalmente de postos urbanos, né, principalmente nas regiões sul e sudeste, capitais, mas também postos na região nordeste, Goiás, Mato Grosso, né. Então, a nossa amostra, ela tem, embora ela pese mais postos urbanos, ela tem uma certa diversificação, assim. Então, menos 56% de queda de volume, bateu lá embaixo, né, isso a partir do dia 13 de março, né, que começa a cair, ela bate lá embaixo e ela vem subindo, né, então, nos últimos dados, ela estava em menos 31, 32% de queda. No acumulado? Na verdade, assim, a gente mede a semana, né? A gente mede a semana versus a baseline da semana pré-crise. Porque como tem domingo, então para média móvel da semana, então, como se fosse um gráfico de bolsa, né? Estava em 0, aí ele vai para menos 56%, e ele vai voltando devagarinho, né? Vai voltando para menos 32, menos 31 hoje. Então, é uma recuperação de mais de 20 pontos percentuais, né, que ela vem acontecendo, e numa velocidade que, se ela continuar, né, de acordo com nossas projeções, se a velocidade de recuperação, a partir de agora, ela continuar a mesma que ela foi desde este momento mais crítico até agora, ainda vai levar 120 dias para o volume voltar aos patamares pré-crise. Isso seria pelo dia 15 de outubro. Na semana do dia 15 de outubro. Claro que isso se baseia na premissa de que essa velocidade ela vai se manter em média ao que ela vem apresentando até agora. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E essa questão da pandemia, o impacto disso para muitos, a gente discutiu isso aqui muito ao longo dessa jornada, que para muitos empresários, donos de varejo ou de serviço, ao nosso ver, equivocadamente, abaixaram os preços para corrigir um problema que está muito linkado com a demanda, que não tem a ver, né? Então, é tipo, eu estou perdendo 60% da venda, vou abaixar meu preço, que daí eu tomo do meu concorrente e tal, né? Isso daí, de modo geral, foi um erro clássico, e que, não sei se clássico eu não diria, porque não devemos dizer, mas é um erro, né, importante, e que isso só fez perder margem. Isso aconteceu também no segmento? Sim. Acho que tem uma dinâmica de preço aí que é importante comentar, né? O que aconteceu nos primeiros 30 dias de crise? Você tem uma queda do volume a cada dia, né? Até chegar nesse mínimo, dessa magnitude de 50%, né? Que a gente estava falando. Porém, ao mesmo tempo, o preço do petróleo despenca, e isso aí é o preço do custo dos postos, né, dos revendedores. Então, a Petrobras realiza uma série de baixas, ela baixa muito, muito rápido. E aí, o revendedor com isso, né, os postos têm um fôlego para respirar. Então, o primeiro mês de crise, embora ele, com certeza, impactou de forma bem séria o volume, os postos, né? Porém, quando a gente fala de margem unitária, e aí volume vezes margem unitária, que vai dar esse lucro bruto no final, ele não caiu tanto assim, né?
Então, a gente teve casos de postos que conseguiram segurar, ou seja, eles não baixaram o preço para tentar recuperar esse volume, e aí o volume, sim, estava caindo, mas muito mais ligado à questão da pandemia do que uma questão de preço, e com isso ele preservou margem, de modo que tinha uma queda tem postos que tiveram queda de volume de 50%, mas queda de lucro bruto de 10%. É uma queda, mas assim, é muito mais fácil de digerir uma queda de 10%. Controlar, né? Mas isso foi no início, né? Foi no primeiro momento. Aí depois a Petrobras começou a subir o preço de novo. E o mercado começou a descer. Claro que aquela margem que eles conseguiram reter no início, que ela chegou aí a passar de 30 centavos de margem retida a mais, né? Ou seja, se eu tinha 40 centavos, eu cheguei aí a 70, entende? Ela foi queimando, ao ponto que hoje, se a gente somar, desde o dia 9 de março, né? As oscilações da Petrobras aí, a gente tem uma queda líquida de 6 centavos, né? Última semana versus 9 de março, né? E se a gente olhar nos postos, bandeiras brancas, a gente tem uma queda de 61 centavos e bandeirados, Shell, BR e Ipiranga, uma queda de 50 centavos no preço médio, né? E isso aí são dados desses 10 mil postos que a gente monitora. Da ponta, né? Ou seja, compara 16 centavos, que é o que caiu da Petrobras, versus 60 e 50. 50, isso daí está uma margem negativa, né? Não é uma margem negativa, mas é que uma margem que se perdeu de 45 centavos nos postos bandeira branca, né? E de pouco mais de 30 centavos nos postos bandeirados. Isso de acordo com os dados da última semana, né? Além dessa margem... Desculpa, só perguntar, você acredita essa queda também, essa guerra de preços? Ou seja, né, eu acabo que vou baixar o meu preço, porque eu acho que o meu concorrente e tal, e todo mundo baixa e todo mundo perde, né? É porque assim, vamos lá, a Petrobras está subindo, só que o mercado não está aumentando. Uhum. Tu já está vendendo muito pouco. Tu tinha 200 mil litros, que está vendendo 110, e se tu aumentar preço, esses 110, sim, provavelmente eles vão ir para 100, né, ou podem ir para 90, enfim, o revendedor fica com medo de tomar essa decisão, e aí ele não repassa esse custo, e na prática, ele vai derretendo margem. Perfeito. Só que esse volume, ele não claro que ele é impactado, ele sempre é impactado pelo preço, mas hoje a gente tem uma variável externa que vamos lá, o nível de demanda caiu, né? Então você otimiza a partir de um novo nível. Perfeito. Mas aqui a gente faz alguns exercícios de política comercial com clientes, é simples, mas que dá um impacto muito grande, né? É que se você dá um desconto de 10% e você tem uma venda de 10%, o quanto por cento de volume você tinha que crescer para recuperar a margem? Não o faturamento, né? A margem. E muitas vezes são crescimentos de 30%, dependendo da margem do produto, 40%, mas a pessoa não sabe o impacto disso, né? Eu imagino que nesse caso, desse nível que você falou de centavos, comparado com o que se tem, o que você deveria de vender de volume para recuperar, você nunca vai conseguir, né? Não vai. Nunca. A gente tem cases assim, dos postos que mais conseguiram superar, né, se proteger dentro do possível da crise, foram cases de realmente segurar esse preço enquanto estava baixando e proteger margem, né? Mas aí isso, assim, esse é um baita problema para a inteligência artificial, né? Sim, claro, porque fica essa guerra de Exatamente. Então, a gente, enfim, a nossa solução também está ajudando, né, os nossos clientes nesse momento, obviamente, e ela acaba ajudando bastante, né, justamente num período como esse, assim. Mas, vamos lá, o impacto está sendo tão forte que aí não é mais maximizar o lucro bruto, né, é minimizar o prejuízo.
Tem uma pergunta, inclusive, do Arquimedes, se você consegue ter alguma ideia sobre a saúde financeira do setor, ou seja, se os postos vão quebrar. Olha, porque não tem jeito, né? Caiu pela metade. Sim. Agora está menos 30, na média. Então, chega uma hora que não fecha o caixa da empresa. Isso é algo bastante preocupante, assim. E essa questão de saúde financeira, ela vai muito do perfil da rede e de ser um posto bandeirado ou um posto bandeira branca. Mas o que nós, assim, da Prix, acreditamos que isso, né, provavelmente, né, pode acontecer. Sempre se fala muito na questão de que vai diminuir o número de postos no Brasil, porque tem muito posto, então os postos vão quebrar. Na prática, um jargão até do mercado se fala, né, o posto não quebra, o revendedor quebra, aí vem outro no lugar. Né? Ele troca a bandeira, ele muda, mas aquele posto ele continua lá, ele não sai de lá. Esse é um bom jargão. Acontece que nesse cenário, esse é um cenário novo, nunca antes visto, né? Então, talvez seja algo que realmente acabe quebrando alguns revendedores, né? Infelizmente, por um lado, mas também acaba acelerando um processo, vamos dizer assim, natural do mercado de que realmente hoje tem capitais onde os postos dão prejuízo e o que sustenta esses postos são outras regiões, né? Então, acaba que a distribuidora muitas vezes paga essa conta, outros postos da mesma rede pagam essa conta, e aí são mercados em que realmente aquele mercado, ele já não dava lucro antes da crise, entende? Ele já era um mercado muito competitivo, né? Então, a gente viu isso no varejo acontecer, né? Muitas vezes uma grande rede de varejo muda a gestão, e a gestão decide simplesmente fechar as lojas deficitárias, porque elas estavam ali operando numa tentativa de manter uma posição daquela bandeira naquele bairro, e chega uma nova gestão e fala, olha, não tenho como suportar isso, e manda fechar, e aí sai na notícia que fechou 20, fechou 30, fechou 50 lojas de uma vez, né? Sim. Os postos também talvez tenham essa situação, né? Eu queria só... um prejuízo, mas por ser de uma bandeira que tem uma rede grande, ela acaba, nesse mix, suportando algumas localidades. Exatamente. Eu queria complementar essa questão, porque... Claro que também isso acaba sendo muito especulativo, né? Cedo para dizer, vão quebrar X postos, né? Isso, ninguém tem essa resposta. Mas a gente acredita que isso é um fator que deve acelerar uma tendência que já vinha acontecendo. Represada, talvez, ali, né? Que é a tendência de aumento de postos bandeira branca. Isso é algo que já vinha acontecendo em função da crise econômica, porque a gente já estava em crise antes da crise. Né? Então, até para explicar, talvez para o pessoal que não tem esse conhecimento, bandeira branca é um posto que não pertence a essas redes, né, de grandes, né, é um posto independente, né, que tem suas formas de, enfim. Exatamente, é um posto que não tem um contrato de fidelidade de compra junto a uma distribuidora, ele não usa a marca da Shell, não usa a marca da Ipiranga, não usa a marca da BR. Às vezes ele usa as cores, mas ele não usa a marca. Mas aí esse posto, o que acontece? Esse posto, ele tem uma condição de compra melhor, né? O posto bandeira branca, ele pode comprar de quem ele quiser, então ele vai para o mercado negociar, e aí ele põe as distribuidoras a brigar, e ele pode comprar hoje da Ipiranga, amanhã da... Enfim, ele vai negociar. E aí ele tem uma condição de compra melhor, e aí ele consegue um preço mais agressivo também na ponta, né? E aí é uma estratégia que muitos revendedores estão usando, já estavam usando no cenário de crise que a gente vinha enfrentando. Então, a gente ainda segue observando o aumento de bandeiras brancas, e isso a crise ligada ao Covid deve acelerar esse processo que já vinha acontecendo. A gente acredita nessa tendência, né? E uma outra tendência é a formação de grandes redes de revenda que vinha acontecendo no país, né? Então, hoje a gente tem grandes redes, né? A rede Buffon, a rede Sim, rede Corujão, que são redes aí de enfim, 100 postos, mais de 100 postos, né? 140 postos. E
que vão criando até uma bandeira própria, né? Uhum. E vão criando um corpo que elas viram um grande problema, assim, um calo para as grandes distribuidoras, porque eles viram um player com uma força de negociação muito grande. E aí, esses caras, eles têm, em geral, uma saúde financeira muito melhor, porque, primeiro, que ele tem uma diversificação de postos, né? Então, tudo bem que ele tem postos mais atingidos na capital, mas eles vão ter postos em outras localidades menos atingidas. Então, ele consegue jogar com isso, né? E pelo tamanho, ele vai conseguir se proteger. Pode ser que alguns postos deficitários acabem sendo fechados em função da crise, mas essa é uma tendência que ela já vinha acontecendo no mercado, ou seja, essas grandes redes comprando os postos individuais que vinham tendo dificuldade, e com a crise deve acelerar isso, né? Porque os postos devem ficar mais baratos para as grandes redes que são mais capitalizadas comprarem e ganharem share, né? Perfeito. Uma pergunta, Guilherme, você comentou que, assim, quando a gente olha os gráficos que vocês mandam, né, a gente vê aquilo que você relatou, né, a queda no volume e a queda nos preços, né? Uhum. E essa queda nos preços, pelo que você comentou, eu só queria confirmar se é isso mesmo. Ela foi inicialmente incentivada pela redução que a Petrobras fez no custo do combustível, e acabou fazendo com que isso fosse repassado para o consumidor final. É isso? Ou eu entendi errado? Vamos lá, é que assim, tem um delay, né, entre as oscilações na Petrobras e o que acontece no mercado na bomba, né? Inicialmente, como a Petrobras baixou muito rápido e com uma magnitude grande, os postos demoraram a repassar. Então, você teve um delay ali, e nisso eles conseguiram se proteger, no início, né? Porém... Ou seja, ganharam margem. Exatamente, ganharam margem. Né? No início. Talvez tenha sido o intuito da Petrobras ao reduzir os custos. Na sua opinião, qual foi isso ou estou falando bobagem? É que aí, assim, a Petrobras tem uma questão de que se ela não baixa, como tem a paridade internacional, esse produto, ela vai perder venda também, porque aí as distribuidoras vão importar, entende? Entendi. Então, a Petrobras, isso também é um problema para a Petrobras, né? Ela também acaba ficando sem saída, muitas vezes. Pricing do barril, né? E isso reflete lá na ponta, só que tem um delay, né? Entre... Tem o distribuidor, né? No centro, né? Isso, tem um distribuidor também, que, enfim... mas, assim, o que acontece? Vamos lá. Normalmente, o que puxa o mercado, os preços do mercado para baixo, não é muito mais uma agressividade dos bandeiras brancas, né? Porque ele tem uma condição de compra melhor, então ele, em geral, é o primeiro a agredir mercado. E daí depois isso descadeia, né? Tipo um efeito dominó, assim, começa a cair, vai caindo, isso se espalha. Esses efeitos de pricing são muito interessantes, assim, a gente tem casos de movimentos, ondas de preço, que elas começam numa cidade e elas se espalham por um estado, assim. Bem doido. Assim, é só para ir concluindo, mas de novo, né? O quão disso é psicológico, né? Tipo, o quão disso é enfim, o quão disso o consumidor, percentualmente de quem consome, o cara faz essa conta da vírgula, ele sabe, ele viu da semana passada, né? E o quanto que não é, né? Então, são coisas que, quanto que aquele consumidor que volta toda vez, ou é outro que passou por ali, é a necessidade, né? Então, são fatores, às vezes, muito mais o pricing fear, que a gente fala, do que o reality check aí, né? Sim. O fato que você relatou é que os preços foram reduzindo, apesar de ter uma redução do custo, os preços foram reduzindo, mais por uma questão psicológica, de você estar vendo o teu concorrente reduzir, e apesar disso estar afetando cada vez mais o resultado das empresas, dos postos, esse movimento não parou e continuou reduzindo até mais ou menos metade do mês de maio, aí, quando começou a retomar. E de uma certa maneira, também foi quando a Petrobras começou a retomar os seus preços, né? Sim. Então, você viu o mercado inteiro reduzindo volume e preço,
né? Sim. Que é justamente, teoricamente, ao contrário do que a gente deveria esperar, né? Porque o preço, supostamente, as pessoas estão andando menos, não por causa do preço, mas por causa da situação de isolamento social. Por outro lado, aqueles postos que estão vendo aquele pouco volume ir para o concorrente que baixou o preço, ele abaixa também numa tentativa de pegar um pedaço desse pouco mercado que sobrou. Ou ele está ali parado e ele está esperando o concorrente subir e o concorrente está esperando ele subir. E aí ninguém sobe no fim do dia. Tem uma certa... assim, desculpa te interromper, tem algumas barreiras também do psicológico do mercado. Então, quando cai de R$4, por exemplo, e ela passa aí para o 3,99, para o vendedor romper a barreira dos 4, é mais difícil para o mercado romper essa barreira, entende? E aí ele acaba se estabilizando em torno de uma nova referência, e aí nisso ele vai queimando margem, porque o custo está subindo, só que ele não quer passar a barreira dos 4, porque ele tem essa sensação de que ele vai perder muito volume se ele passar dessa barreira, né? E aí está comprometendo o resultado da operação. E o mais interessante de tudo, Guilherme, na minha opinião, né, é que, você vê, a gente está aqui, eu e o Henrilei, dando opiniões e conectando os conceitos que a gente conhece com os exemplos que você está dando. Mas, no final das contas, não são opiniões que devem ser usadas para tomar decisão de preço, né? Exato. É ciência. E vocês conseguiram criar uma ferramenta que leva essa ciência para o revendedor, para aquele empreendedor que está tocando ali um posto de gasolina com a loja de conveniência, ele pode confiar numa ferramenta de inteligência artificial e todo esse bate-papo que acontece nas rodas aí de opiniões é interessante, mas o que interessa mesmo é o que a ferramenta está dizendo, né? Exato. Eu acho que aqui fica 2 pontos só para fazer a pergunta final para você, da minha parte, mas dois comentários. Nós tivemos aqui alguns convidados que falaram o seguinte, né, da indústria e do varejo. Ele falou, a minha venda, ela está represada. Em algum momento, quando voltar, tudo está estocado em algum lugar, vai voltar, né? Exemplo, o Matar, que teve aqui, é de um outro segmento, né? Ele está lá nos Estados Unidos, segmento de cirurgias, equipamentos para cirurgia. Ele falou, ninguém vai deixar de fazer a cirurgia por causa da pandemia, só que está eletiva, você escolhe, então está todo mundo em casa esperando, vai chegar uma hora que tudo aquilo vai dar um pico, né, de acomodação de agendas, porque vai todo mundo estar represado. Tem outros que perderam. O Carlos, que veio aqui da Terasquinha, ele falou, eu perdi 1/3 da rotina de produtos de beleza, porque as pessoas estão usando menos, e quando voltar, ela não vai usar 4 vezes porque voltou, né? Ela vai voltar, provavelmente, a um consumo regular. Eu perdi um pedaço, né? Eu acho que no caso do posto, se aplica mais a esse caso, né? Porque a gente não está se deslocando, pelo menos as residências, né? Quando voltar, a gente não vai usar mais quilômetro, porque vai voltar talvez a uma outra situação. Mas isso é uma venda perdida, e talvez é muito mais um fluxo de caixa agora do que uma gestão de preços, né, nesse sentido, né? Infelizmente, eu tendo a concordar, enfim, que é uma venda perdida, né? Claro que pode ser que, digamos que, tivemos uma retomada, assim, muito rápida, as pessoas estão querendo voltar, sair de casa e tal, né? Isso deu um boom de vendas, mas, assim, ele não vai recuperar tudo o que se perdeu, né? Porque, basicamente, é transporte feito que não foi feito e não vai ser feito no futuro, né? Se perdeu para sempre aquele transporte. É verdade. Ô, Guilherme, da minha parte, cara, porque já temos aqui agora 1h20, né? 1h20 de conversa, tá muito boa, né? Muito legal. É um tema, e é um produto de consumo de todos nós, né? Todo mundo sabe, todo mundo consome, né? Então, desperta essas curiosidades. Agora, para fechar, cara, indo de um conceito mais amplo, né? Você sente hoje na pele a importância da gestão de preço com apoio de estratégia, com apoio de tecnologia, com apoio de decisões com base em ciência e tal, né? Mas a gente sabe que a grande maioria das empresas do Brasil, aí falando de todos os segmentos, 70% ainda o cálculo é feito com base na contabilidade, né, na conta de regra de 3, de margem, de markup e tal, né?
que tipo de mensagem que você daria para o empresário, né, para a indústria, para o varejista, de apostar no pricing, né, de pegar essa bandeira e investir, né? Sim, sim. Bah. Caramba. Bom, eu pensaria assim, pensa quanto você briga para conseguir boas condições de compra e redução de custos, e o quanto disso você acaba entregando de graça por precificar, né, por deixar passar oportunidades de precificação, ou por precificar da forma errada, né? Eu acho que, eu gosto dessa analogia, assim, porque muitas vezes as empresas, elas estão ali brigando por custo e enfim, é uma luta para redução de custos e boas condições de compra, né, junto a fornecedores, e aí na hora de precificar, ela entrega aquela margem que ela conseguiu, né? Então, eu deixaria essa mensagem de reflexão, assim, de pensar, será que eu faço isso, né? Bom, se eu faço, então como é que eu posso começar a melhorar o meu processo decisório de precificação para deixar de fazer, né? Muito bom. Cara, Jorge, tem mais um ponto aí? Tem uma pergunta aqui, vou aproveitar para dar a oportunidade de você falar rapidinho. O Hélio aqui está perguntando como é que funciona o seu produto. É uma assinatura? É uma recorrência? É uma consultoria? Como é que funciona o teu serviço? Então, é um modelo SaaS, né? Software as a Service. Então, é um software como um serviço. Existe vamos lá, uma taxa inicial de integração, né? Toda nova rede que entra, ela precisa de um setup para integrar com esse sistema. E depois disso, é uma mensalidade por posto, né? De acordo com o número de postos daquela rede, né? Então, funciona como uma mensalidade, né? Um sistema de recorrência. Perfeito. Bem na linha do que a gente vê né, modelo de venda de software hoje em dia, ele acaba caindo muito nesse formato da recorrência. Né? É bom para os dois lados, né? O cliente não se compromete a ter que pagar um software que, vamos lá, há 5, 10 anos atrás, ele teria que desembolsar ali milhões para comprar um software desses, né? E aí ele consegue diluir esse investimento, né? De acordo com o uso que ele quer fazer. Então, se por algum motivo ele quiser cancelar, ele pode fazer isso, ele não tem esse comprometimento, né? E, por outro lado, para a empresa que está fornecendo, então, para nós é bom também, porque isso dá uma previsibilidade de receita, né? Então, você sabe que se o seu produto estiver cada vez melhor e retendo esses clientes, você vai ter uma receita que ela é garantida quase, né? Muito bom, muito bom. Legal. Obrigado pela resposta. E, assim, eu queria te agradecer, né, por essa aula de prática, né, de inteligência artificial e precificação dinâmica e precificação inteligente. Porque muitas vezes a gente sente falta desses exemplos reais, né, do que está sendo feito e acontecendo. E você contou com um nível de... Apesar de ser um segmento que não está no nosso dia a dia, como executivos, né, é um segmento que está no nosso dia a dia como consumidores. Então, foi muito interessante a gente perceber o potencial que tem a precificação dinâmica e a inteligência artificial aplicada a pricing para poder melhorar a vida aí dos empreendedores que são donos de postos e de fazer com que eles deixem de deixar o dinheiro ir para o ralo, né? Sim. Tá, de uma maneira empírica, seguir o preço do concorrente sem eu botar a inteligência aí. Então, a gente quer agradecer muito a sua participação, agregou muito, né, à nossa série de webinários, e certamente o tema é tão enriquecedor que provavelmente a gente vai voltar a falar com você no futuro sobre outras aplicações aí de sistemas de inteligência artificial e precificação dinâmica. Bacana, pô, eu que agradeço essa oportunidade, e é sempre um prazer, enfim, poder estar compartilhando tudo isso e essa troca de experiência, de ideias. A gente aprende muito também. Enfim, espero que tenham gostado, né? Quem assistiu aí, quem acompanhou. E legal. Guardo o convite, então, para as próximas. Legal, claro. E, assim, para quem não conseguiu... Algumas pessoas que se inscreveram não conseguiram assistir, mas a gente vai editar, né?
editar não para cortar nada, mas para deixar com um pouco de formato, né, botar num template, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, e depois tanto você quanto as pessoas que assistiram aqui podem encaminhar para a sua rede de relacionamentos e que vão poder assistir depois a gravação, legal? Eu, particularmente, acho que foi uma aula aí de precificação dinâmica que muita gente vai aprender muito se puder assistir, legal? Legal. Ô, Guilherme, super obrigado mesmo, cara. Eu estou bem satisfeito aí. Hoje ainda fizemos um resumo com o Jorge. Hoje a gente está fechando. Você foi os últimos serão os primeiros, né? Você foi o último convidado dessa série, né? Legal. Porque amanhã nós vamos fazer um modelo meio diferente, né? A gente vai responder as perguntas, vão botar eu e o Jorge, e a gente vai ser o entrevistado, né? Porque o Fábio que vai fazer as perguntas que já foram feitas, na verdade, para nós, para responder. Bacana. Então, eu agradeço muito. Eu acho que desse tempo de 20 webinários, foi muita aprendizagem. Eu acho que todos eles foram aulas, como foi a sua aqui, de segmentos peculiares e tal, mas uma linha mestre comum, que é entendendo que o pricing ele é uma disciplina que precisa evoluir. Ela é fundamental para o posicionamento estratégico da empresa, né, e também para a rentabilidade, para o faturamento, mas principalmente para uma boa conexão com os consumidores, né, com os clientes que vão ali, enfim, que nós já estamos, né, vivendo essas coisas, e especialmente o preço dinâmico, que muita gente acha que é muito distante. Nós, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, a gente paga preço dinâmico. Se a gente parar para pensar, vocês vão ver que eu estou falando a verdade, né? Ou você pegou Uber, ou você comprou um ticket, ou você pagou um produto comprou pela internet. Se comprou pela internet, já deu a conta, né? Ou você comprou um filme, ou você alugou. Abasteceu o carro agora também. Ou abasteceu o carro agora, mas essa inovação. Legal. Muito bom, pessoal. Obrigado e uma boa noite. E amanhã nós estamos de volta, né? Às 19 horas, com o nosso webinário de encerramento dessa jornada, mas não é um encerramento definitivo. A gente vai voltar com outro modelo de conteúdo e de compartilhamento de conhecimento com vocês. Só vamos fazer um encerramento nesse, e aí a gente volta em breve com um modelo novo. Legal? Muito obrigado, boa noite a todos e espero vocês amanhã. Obrigado, Guilherme. Boa noite, valeu. Boa noite, obrigado, Guilherme. Até amanhã, pessoal. Thank you.